Bem-vindos todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nosso terceiro webinário, né, sobre soluções baseadas na natureza, natureza na cidade, da pós-graduação em paisagismo ecológico, planejamento e projeto da paisagem, do qual eu sou coordenadora junto com o Pierre. E a gente está organizando essa série de webinars, aproveitando esse momento de isolamento, né? Estamos, né? E para tornar, né, esse momento mais produtivo, né? Trazer pessoas interessantes que têm feito trabalhos que contribuem muito para a qualidade de vida na cidade. E é isso, né? Então a gente também quer falar da pós-graduação um pouquinho, né? Porque a gente está aí planejando para abrir ela à distância, em agosto ou setembro. E aí, Pierre, quer falar um pouquinho disso? Dar uma introdução rápida disso? Na verdade, assim, o que está ligando todo mundo aqui, né, é a pós-graduação em paisagismo ecológico da PUC-Rio. E primeiro tem que falar boa noite para todo mundo, acho que é mais elegante, né? Boa noite a todo mundo. Muito obrigado aí às mais de 100 pessoas que estão online assistindo esse tema super interessante da Floresta de Bolso, né? E com as duas pessoas mais indicadas para falar a respeito, né? E o que liga a gente aqui é a pós-graduação em paisagismo ecológico, que eu e Cecília montamos, já estamos concluindo a terceira turma agora. Estamos vendo se a gente adapta, inclusive, a quarta turma para ser online, para poder contornar esses problemas que a gente está enfrentando de pandemia, né? E foi concebido completamente por eu e a Cecília, né? Nós dois juntos sentamos e montamos uma programação que vai desde o entendimento da dinâmica da paisagem, no macro, hidromorfologia, geomorfologia, geologia, ciências sociais. São mais de 6 departamentos da PUC unidos, né? Nesse trabalho, e um pouco a gente vai entendendo da dinâmica da paisagem em grande escala, afinando até para os detalhes depois já mais de projeto, de pequenos espaços com alto desempenho ecológico, né? Então, a gente ficou, eu e a Cecília presa em casa e vamos fazer lives, vamos aproveitar esse momento para poder divulgar mais conteúdo, né? Poder tocar mais pessoas, porque a gente está sentindo que a necessidade de transformar o nosso mundo está cada vez mais urgente, né? Então, eu acho que, em grandes linhas, é isso, para introduzir um pouco o tema da pós e o tema dessas lives aqui. E hoje a gente tem aí duas pessoas super queridas, né? Super especiais mesmo, assim do coração, que eu conheci fazendo pesquisa, né? Lá em São Paulo, o Ricardo Cardim e o Nick Sabei, que são paisagistas, né? E eles vão se apresentar e contar um pouquinho da história dele também a respeito. Acho que eles são pessoas extremamente inspiradoras. Eu tenho feito viagem esse ano, não fiz, obviamente, porque não deu, mas eu levo alunos numa disciplina ativa da graduação em arquitetura aqui da PUC, para conhecer o que está sendo feito em São Paulo. E eles são duas pessoas que eu encontro, né? Aliás, várias pessoas que eu visito vão estar aqui nos próximos webinars também. E então eu vou deixar aí agora o Nick vai abrir, né, Nick? Então faz uma breve introdução sua, né? E conta um pouquinho da sua história e também mostra o seu trabalho, que é um trabalho inspirador. Está contigo. Opa, tudo bem? Boa noite a todos. Estou muito feliz e obrigado pelo convite. Eu agradeço a Cecília e ao Pierre. O Pierre, assim, os dois muito queridos. A gente já fez alguns passeios aqui em São Paulo muito legais, né, Cecília? Rodamos a cidade inteira aí com os alunos da PUC, então, muito legal. A minha proposta aqui é a gente fazer um passeio no Instagram do Novas Árvores por aí, como uma forma até de convite de vocês acompanharem as ações, né? A gente está, claro, de quarentena, então com algumas restrições, mas acho que dessa forma a gente consegue pincelar um pouco do que já foi feito, passar um pouco por jardins de chuva, a arborização de calçada e incluindo também a floresta de bolso. Pode ser? Nick, conta como é que você chegou nisso que você está fazendo hoje.
Claro. A minha história é a seguinte, eu sempre fui apaixonado por planta e bicho, por natureza, né, desde pequenininho, mas na hora de escolher uma profissão, peço desculpa se vazar aí algum ruído, como agora, porque a gente está em quarentena, eu tenho gêmeos de 3 anos, né? Bem, na hora que eu fui escolher uma profissão, eu acabei fazendo administração e fiquei por mais de 12 anos trabalhando com publicidade. Porém, com uma veia pulsando e me puxando, né, para o verde, né, para algo relacionado ao verde, relacionado às plantas e às árvores, principalmente. E nessa época, eu comecei a ensaiar um movimento de mudança de profissão, né, de mudança de carreira, e criei aí essa intenção que era, na época, a iniciativa do Novas Árvores por Aí, que era exatamente uma resposta à minha vontade de plantar árvores para a cidade. Então, eu comecei a plantar e comecei a chamar as pessoas para plantar junto comigo. Então, resumindo bastante, depois de 12 anos de publicidade, eu consegui estruturar aí o Novas Árvores por Aí, né, dessa forma, criando momentos para que as pessoas pudessem plantar junto, instruindo as pessoas sobre a arborização urbana, né? Isso envolveu muita pesquisa, se aprofundar muito nesses temas. E aí eu consegui migrar para essa frente, né? E aí foi assim um mar de aprendizado, né? Tanto para a arborização urbana como várias outras frentes que foram permeando o trabalho, né? Então, essas frentes foram essas que eu citei, como o Jardim de Chuva, usar e tentar incluir plantas nativas que não eram muito trabalhadas no paisagismo, até hoje não são muito, né? Mas a gente fez parceria com viveiros incríveis, como a Fábrica de Árvores e tal, que a gente conseguiu dessa forma trazer plantas muito relevantes aí para o cenário urbano, né? Então, deixa eu compartilhar a tela para a gente mostrar um pouco aí do... Vocês estão vendo? Eu consegui? Já está funcionando, sim. Então, eu trouxe essa como uma primeira foto, né? Porque justamente a gente, bem no começo do Novas Árvores, a gente começou a justamente montar esses eventos de plantio coletivo. Muitos deles eram feitos num formato onde a gente tinha primeiro uma aula, né? Primeiro um momento onde a gente explicava o que a gente estava fazendo, por que a gente estava plantando naquele lugar, qual é o histórico desse lugar, né? No caso, a gente está numa rua chamada Renato Paes de Barros, e aí depois a gente levava para uma aula prática. Esse curso, nesse caso, foi feito junto com o Conselho de Meio Ambiente da Prefeitura da região de Pinheiros, de São Paulo. Então, o que já foi muito legal desse começo foi essa proposta de uma aula prática, porque a gente via muitos cursos acontecendo só no campo da teoria. Então, quando a gente começou a chamar as pessoas para a prática, para plantar, para quebrar cimento, tirar asfalto, isso foi muito comemorado, né? Muita gente curtia esse momento de poder fazer uma intervenção urbana dessa forma. Espera aí que eu estou vendo como é que a gente passa. E aí a gente começou a fazer diversas brincadeiras, né? Então, se a gente estava ressignificando o olhar para os canteiros, para as calçadas e tal, então por que não pegar uma placa como essa e fazer uma brincadeira em cima, né? Então, imagina, isso aqui é no meio da Marginal, uma das artérias da cidade, o cara simplesmente foi lá e, na maior cara de pau, na própria árvore, ele fez a propaganda dele, né? Então, podia simplesmente tirar o cartaz ou fazer uma brincadeira. E foi muito legal, porque o telefone era o meu mesmo, né? Então, eu recebia de tempos em tempos alguma mensagem, tipo, é verdade isso? Você realmente vai plantar uma árvore? Como é que eu ajudo? E tal. Então, foi dessa forma lúdica que a gente começou a envolver as pessoas, né? Essa foto também é muito, muito significativa. Não sei se o Ricardo vai lembrar dela, mas no nosso veio aí do ambientalismo e principalmente do ativismo, a gente resolveu plantar algumas árvores específicas em lugares estratégicos da cidade, e um deles
foi esse, que a gente desceu até a beirinha do Rio Pinheiros, tomando bastante cuidado para não cair, porque dá para ver atrás que a água não é assim das melhores, para marcar, né, para colocar ali como que uma bandeira do que a gente espera para a cidade, né? Ou seja, árvores relevantes, árvores nativas que ocupem lugares importantes dentro do cenário urbano, né? No caso, a gente estava plantando uma figueira branca. E aí outras ações, outras coisas foram sendo incorporadas ao nosso trabalho, né? Então, quando a gente fazia o plantio de árvores e a gente entrou em contato com as técnicas dos jardins de chuva e tal, a gente começou a colocar essas técnicas dentro dos canteiros que a gente ia produzindo. Então, nesse caso, o Ricardo vai falar mais, com mais detalhe desse endereço, mas a gente começou a incluir essa colheita de água, né, que a gente fala, ou seja, criar canteiros que são rebaixados e que têm zonas de captação. E essa foto foi logo depois de uma chuva, onde você pode ver toda a água que foi direcionada para a parte mais baixa do canteiro, alagando o canteiro e fazendo dele um grande um lugar que recebe a água, que acolhe a água e infiltra essa água do solo ao invés de descartar, né? Então, basicamente, a lógica é essa. Isso aqui é uma foto do site Harvesting Rainwater, né? Então, dá para ver direitinho como a gente desperdiça a água na cidade e como ela pode ser mais bem aproveitada e direcionada para lugares onde ela pode ser útil, né? Dentro da cidade, dentro do verde da paisagem urbana. Esse é um outro case, deixa eu pôr na primeira foto. Então, a gente foi, inclusive a Cecília teve com a turma, a gente esteve visitando esse lugar. Fica na periferia de São Paulo, um lugar chamado Carapicuíba. E a gente ia fazer uma ação do Verdejando nesse espaço. E na primeira visita que a gente foi fazer, a gente descobriu logo, não sei se vocês veem o meu mouse, mas logo aqui perto de uma das casas, tinha uma nascente que simplesmente descartava uma quantidade de água absurda pela sarjeta e essa água entrava pelo bueiro e não tinha nenhum uso além do, né, não tinha nenhum uso, pelo contrário, ela simplesmente era um incômodo, né, praticamente para quem morava ali, porque ficava circulando pela sarjeta. E aí a gente falou, pô, não dá para fazer uma intervenção, a intervenção era para o terreno atrás dessas casas, então não dá para a gente propor uma intervenção sem incluir essa água, né? Para onde a gente direciona, o que a gente pode fazer com essa água para incluir ela na paisagem, para que ela tenha um papel de protagonismo. E aí que surgiu a ideia de fazer uma aquatória, que seria uma rotatória com água, né? Então a gente pegou o lugar onde estava esse carro parado, que era usado para isso mesmo, estacionamento, conseguiu com a parceria da prefeitura entrar com retroescavadeira e transformar isso numa pequena praça. A água foi direcionada para cá e a gente construiu então esse pequeno lago, né, da água que saía aqui da casa, ela foi direcionada para dentro dessa pracinha, dessa aquatória, com essa margem de terra, onde a gente ia incluir as árvores e a vegetação nativa, e aí o resultado disso foi isso, né? A gente está tendo só uma das visões, então o lado de cá ainda tem as árvores, mas a gente conseguiu criar todo um microclima, onde nessa água depois eles soltaram peixes, não foram peixes nativos, a gente tem algumas carpas e tal, mas diz que até traíra hoje tem nesse lago, mas a gente teve o cuidado de colocar o máximo aí do que a gente conseguiu de variedade de plantas nativas para criar mesmo esse pequeno ecossistema. Então, e outra coisa muito legal de falar, vou voltar uma foto aqui, um dos moradores dessas casas, né, a casa mais da direita aqui é o Marcelo, que lidera um movimento ali nessa região chamado Ressavanar. E o Marcelo ficou super entusiasmado, então criou nesse lugar um ambiente, inclusive de educação ambiental, onde ele traz alunos da região para mostrar a transformação que aconteceu e debater tudo isso, né? Como que a gente pode trazer então a água para o protagonismo da história, como que a gente traz a vegetação nativa, e tudo isso está sendo debatido por ele, né? Então, graças ao Verdejando também, né? Porque a gente fez tudo isso com parceria com o Verdejando da Globo, né? A gente fez tanto uma ação na parte de trás, plantando mais de 120 árvores nativas,
como a construção aí da aquatória, trazendo todo esse conceito de como a gente pode trazer o protagonismo para a água e para as nascentes urbanas. Então, Só aqui é uma um coisa outro nesse ângulo, caso, Nick, só uma coisa, porque essa aquatória, ela é uma nascente todos os dias, né? É diferente de outras que você maneja água de chuva. Só para... Porque eu acho que as pessoas... não sei se ficou claro isso. Tem uma nascente aí que a água corre para ir. Exatamente. Então, tem uma pequena diferença. Quando a gente fala de jardim de chuva, é um jardim projetado para captar. Então, quando chove, ele enche, né? Nesse caso, não. Ele é constantemente cheio, ele está sempre com essa água circulando, e justamente por isso que a gente pode ter peixe, né? Porque a gente coleta de uma água de uma nascente que estava sendo descartada. Então, tem essa diferença, né? Não sei nem como classificar. Não é exatamente um jardim de chuva, é uma aquatória. Então, essa foto é de um outro ângulo, né? De tempos depois. Então, outras plantas espontâneas que nasceram e estavam florescendo. A foto foi feita pela Ananda Apple, né? Que é a repórter da Globo, que passou por lá depois justamente para acompanhar a evolução desse espaço, né? Essa foto também eu selecionei porque uma bandeira muito forte que a gente tenta levantar aqui é justamente esse pensar fora da caixa. Então, se a gente está propondo que a cidade seja, que a intervenção seja feita no meio urbano, então como é que a gente faz para pôr árvore em lugar onde não cabe uma árvore na calçada por ela ser muito estreita? Essa foto foi tirada na cidade de Tiradentes, um lugar onde a árvore realmente não foi protagonista, ela não entrou no planejamento urbano, então as calçadas realmente são muito estreitas quando tem calçada, né? Então surgiu essa possibilidade da gente levar a arborização para a rua. Então, por que não abrir um espaço, né? Entre esses dois carros, a gente tem aí um espaço pequeno, onde a gente poderia, inclusive, organizar as vagas dos carros para que a gente tenha uma arborização em espaços que não foram pensados para isso, né? As vantagens são inúmeras, então eu mencionei aí o organizar das vagas de carro, né? A gente tem um cenário muito comum em diversas capitais brasileiras, que é você ter um trechinho de calçada entre duas garagens, né? Então, como é que você faz para inibir que a pessoa pare o carro e trave as duas garagens? Então, por que não resolver isso criando uma área verde, uma pequena área verde, um jardim de chuva, ou plantando uma árvore? Então, essa é a proposta dessa foto, né? Depois eu mostro alguns canteiros que a gente conseguiu já implementar essa proposta. Essa foto aqui, então, em tudo isso que eu estou contando, a grande sacada e a ideia que a gente tem, e a grande vantagem da gente poder usar das redes sociais e usar da divulgação que a gente tem através das redes sociais é justamente a gente conseguir, aos poucos, por brechas, né, por brechas de lei ou por brechas até no próprio paisagismo, né, onde em momentos que as pessoas não usam muito de alguns recursos, a gente trazer as nossas bandeiras. Então, esse aqui é um projeto de paisagismo que já foi executado num prédio no Tatuapé, né, na zona leste de São Paulo, onde a gente conseguiu fazer toda a calçada e todos os canteiros incluírem não só as plantas nativas, né, que é um conceito importantíssimo que a gente pode depois aprofundar, mas a gente também colocou os jardins de chuva em todo o perímetro da calçada. Então, são vários pontos de captação que direcionam as águas de chuva, não só as águas de chuva, né, porque depois a gente descobriu que também tem descarte de lençol freático, que são aquelas águas que minam no subsolo do prédio, muitas vezes são descartadas no meio-fio. Essas águas também são direcionadas para os canteiros, gerando praticamente uma irrigação automática, sem ter que depender da rede de água da Sabesp, né? Sem ter que gastar dessa água. Então, aqui a gente consegue ver algumas plantas nativas incríveis, como a samambaia do brejo, o manacá da serra, lá no fundo um jussara. Então, é muito legal mostrar que a gente consegue, através dessas ações, através desse ativismo, onde a gente leva
essas bandeiras para a cidade, a gente consegue exportar isso para outros ambientes, como, por exemplo, o paisagismo urbano, né? Eu não estou controlando o tempo, tá tudo bem, né? Você tem mais ou menos uns 5 minutos aqui ainda. Ah, legal. Ótimo. Então, seguindo aqui, mais uma foto do Largo da Batata. Eu vou passar bem rápido para deixar para o Ricardo aprofundar. Então, aqui é justamente o exemplo que eu queria trazer para vocês desses canteiros que já ocuparam o asfalto, né? Já ocuparam o local onde era destinado somente aos carros, a vaga de carro, enfim, a gente conseguiu abrir um espaço verde onde antes era uma vaga de carro, né? Então, esse canteiro fica na Rua Fiandeiras. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma abertura aqui na guia, onde ele capta a água da chuva que cai no asfalto, né? Então, quando a água escorre pelo asfalto, ela é direcionada para dentro do canteiro. Além disso, pelo outro lado, também a gente tem outras aberturas que também captam a água que está passando pela sarjeta, né? Essas plantas, muitas delas são plantas nativas. Algumas, como essa das flores, elas foram um pedido específico, né, do prédio, não são nativas, são híbridas, né? São plantas que foram alteradas, mas são plantas que resistem a essa quantidade de água. Para vocês terem uma ideia, esse canteiro, ele alaga mais ou menos a cada 8 horas, porque ele recebe a água, como eu expliquei, do descarte de subsolo. Então ele alaga mesmo, ele recebe assim muita água a cada 8 horas. A gente precisava de plantas praticamente aquáticas, né, para ocupar esse espaço. Aqui tem outras fotos, são 3 canteiros. A gente conseguiu, é um projeto para um quarteirão inteiro da Rua Fiandeiras, são 8 canteiros no total. A gente já executou 3 desses canteiros e, para nossa surpresa, no momento da execução, inclusive com a prefeitura junto, a prefeitura se animou e fez os canteiros um pouco maiores do que estavam projetados. Então a gente tinha a previsão de comer, entre aspas, 5 vagas de carro, a gente comeu então 8 vagas. Conseguiu fazer um paisagismo aí com essa mistura aí de Mata Atlântica, né, com diversas espécies, do guaimbê à caliandra, estou citando alguns exemplos, né, o filodendron ondulado, a samambaia do brejo, entre outros, né. E olha que máxima diferença, né, isso aqui era simplesmente um estacionamento. A gente tinha aí alguns carros parados e a gente conseguiu transformar esse espaço num super canteiro verde. Aqui é um outro exemplo, eu comecei pelo depois, esse aqui é o antes. Então, esse aqui também foi uma floresta de bolso que a gente plantou na Avenida Hélio Pellegrino. Pouco tempo depois do plantio da floresta de bolso, a gente conseguiu voltar lá com essa empresa que chama Salesforce. Então, a gente, nessa intenção também de divulgar e de espalhar essas bandeiras, né, de espalhar essas questões que a gente tanto quer que invadam aí o paisagismo, invadam os conceitos urbanos de uso de plantas e tal, a gente tem trazido as empresas para interagir com essas áreas, né? Então, pouco depois do nosso plantio, que foi feito com a comunidade, eu levei esse pessoal da Salesforce, a gente plantou mais algumas mudas, a gente tinha plantado 80 mudas junto, né, Ricardo? 80 mudas aqui. Com a Salesforce a gente plantou mais 30 e passados alguns poucos, acho que 2 anos e meio, o resultado é esse, né? A gente voltou com essa mesma empresa para ver como é que estavam e assim, o pessoal teve que se abaixar para sair na foto, porque a gente conseguiu o efeito que a gente queria, né? De um bosque urbano, né, construído na cidade. E que tem que começar a fechar. Tá, beleza. Então, passando rápido por algumas outras fotos, né, de outras atividades. Canteiros de chuva espalhados pela cidade. Então, esse também começou por depois, mas era um trevo, né, um triângulo de acesso que a gente tirou o asfalto e construiu o canteiro. E o efeito pós-canteiro é esse, né? Uma variedade incrível de plantas, além da água que ele colhe. Subbosques sendo criado em áreas estabelecidas, então trazendo plantas super relevantes, né? Antes e depois de outras técnicas de trazer canteiros com outras plantas embaixo para proteção das próprias árvores. Então a gente vê o desenvolvimento muito melhor das árvores quando ela tem outras plantas embaixo e está protegida até das roçadeiras da prefeitura. Opa, voltei para o lado errado.
E aí, deixa eu... Perdi a foto. Bem, mas aí eu ia mostrar uma foto do Largo da Batata para deixar o gancho para o Ricardo, mas acho que ele pode aprofundar com os dados da Floresta de Bolso e dos Jardins de Chuva e toda a transformação que a gente fez nesse endereço que é o Largo da Batata. Então, fico super feliz aí de poder dividir com vocês essas histórias. Fica o convite para vocês darem uma passeada também no Facebook ou no Instagram do Novas Árvores por aí. Tem vários outros exemplos do que a gente tem feito, tanto desde a arborização de calçada, jardim de chuva, jardins comestíveis, inserção de plantas comestíveis dentro do paisagismo, até as florestas de bolso. E agradeço mais uma vez e desejo uma boa quarentena a todos. Muito obrigado, Nick. Ricardo, acho que você tem que parar de compartilhar a tela só. Tô fazendo isso agora. Para Ricardo poder entrar. Posso entrar? Por favor, fique à vontade, Ricardo. Estamos quase 200. Bem, gente, primeiro, boa noite para todo mundo. Não, tem bastante gente. Então, boa noite para todo mundo, agradecendo o convite dos queridos Cecília e Pierre, né? A gente tem aí, nos últimos anos, juntos nesse ativismo pela mudança do paisagismo brasileiro, né? O Nick também, que é, na verdade, um grupo de esforço perante um paisagismo que está cristalizado há dois séculos ou mais, né? Eu considero, na minha opinião, no estrangeirismo e num paisagismo meramente decorativo. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho é a floresta de bolso, que é uma técnica que a gente tem desenvolvido para reinserir a vegetação nativa dentro das cidades, e no caso aqui a maior cidade do país, né, o São Paulo, que é uma cidade literalmente uma selva de pedra. E eu vou compartilhar com vocês o case de uma dessas florestas de bolso, que o Nick já adiantou, que é o que a gente chama de Bosque da Batata, na região de Pinheiros, tá? Vou aqui pegar a tela, peraí só um minuto. Deixa eu tentar aqui. Vocês estão vendo qual tela, gente? A tela grande ou a tela próximo slide? Não, a tela é grande. Ótimo, então estamos no lugar certo. Só para uma breve apresentação, eu sou botânico e paisagista. A gente tem um escritório aqui em São Paulo que procura trabalhar com o que chamamos de paisagismo multifuncional, trazendo não somente a estética, mas outras camadas, né, importantíssimas, tanto em termos ambientais, econômicas, sociais. Quem toca o escritório sou eu, que eu sou botânico, e a minha esposa e sócia, Alessandra, que é arquiteta. A gente tem mais uma equipe com arquitetos para desenvolver os projetos. A gente atua em várias escalas diferentes. Aqui algumas fotos e desenhos de nossos projetos. Então, a gente trabalha em projetos também, geralmente, sempre com resgate da biodiversidade nativa, resgate de serviços ambientais, biomassa, entendimento de arqueologia botânica, do que era aquilo no passado. E aí, para contextualizar muito rápido, tá, gente? Aqui não é o lugar, mas só para, né, no Brasil, hoje, quase todos os brasileiros moram em cidades, a gente deve estar em 90% morando em centros urbanos, a gente estava em 84% em 2010. Como a gente não teve censo recente, a gente não tem mais como atualizar esse dado, mas deve estar mais. As nossas cidades têm pouquíssima área verde, né? Exceção aí a zona sul do Rio de Janeiro, mas a esmagadora parte do país não tem essa realidade. São Paulo tem, por exemplo, 2,6 metros quadrados de área verde por habitante. Então, você tem situações bizarras como essa, né? Pessoas tomando sol em minhocão. Ao mesmo tempo, a gente está num país que tem uma biodiversidade extraordinária. Então, esse mapa mostra a diversidade de vertebrados no mundo. A gente olha que o Brasil, né, aqui, nossas cidades também nos hotspots Mata Atlântica e Cerrado. Então, é uma herança incrível que a gente recebeu de natureza nesse país, né? É uma natureza única. Nós somos o país mais rico em natureza do mundo, mais rico entre as 17 nações mega biodiversas, 46 mil espécies de plantas, um enorme endemismo. É muito rico mesmo.
Só que o Brasil não é fácil, né? Eu acredito que hoje 90% da vegetação usada em paisagismo é de origem estrangeira. Esse número não é um chute, ele é corroborado pela literatura científica. Se vocês forem ver levantamento de arborização urbana, de jardins, de repertório de praças no país, tem muitos trabalhos sobre isso. Os números oscilam entre 60% a 100% de vegetação exótica, então é um dado muito sério. E aí, qual que é a ideia da floresta de bolso, né? A floresta de bolso surge como uma técnica para restaurar a vegetação nativa, a biodiversidade, principalmente no caso da Mata Atlântica, dentro do paisagismo. Então, eu começo a aplicar isso no meu escritório e na minha outra empresa que eu tinha a partir de 2013, na escala privada. Aí, em 2016, eu conheço o Nick, mais um pessoal, e a gente decide fazer a floresta de bolso na escala pública, em áreas públicas, com a participação das pessoas. Para entender um pouco a técnica, ela é diferente do que é preconizado normalmente em restauração florestal, que você tem um espaçamento médio de 3 metros por 2, ou seja, uma árvore a cada 6 metros quadrados. A floresta de bolso ela se baseia na dinâmica natural da floresta tropical. Se a gente for verificar levantamentos fitossociológicos de quantidade de árvores por metro quadrado em florestas jovens, como, por exemplo, capoeiras da Mata Atlântica, a gente chega a ter 8 indivíduos lenhosos por metro quadrado. Ou seja, enquanto o homem está colocando uma árvore a cada 6 metros quadrados, a natureza estaria colocando naqueles mesmos 6 metros quadrados 48 árvores. Então, existe uma diferença muito grande perante o que é feito hoje, que é baseado em técnicas agronômicas de plantio de eucalipto, silviculturais, né? E que procura buscar uma otimização na mecanização e no conhecimento já adquirido por essas técnicas silviculturais, mas que é muito distante da realidade, da dinâmica natural de uma floresta tropical como a Mata Atlântica. E os resultados mostram isso, né? A gente vê que esses plantios de restauração florestal tradicional, o que realmente ocorre é um predomínio de gramíneas africanas invasoras, como a braquiária ou capim colonião. As árvores elas ressecam ou elas ficam enfesadas, e aí, conforme a manutenção vai acontecendo, você pode cortar a árvore pela própria poda do capim ou tirar a camada de raízes mais superficial, que é fundamental, e você não consegue o fechamento, o microclima rápido dessa floresta. É tudo muito difícil. Na floresta de bolso, a gente se baseia então na floresta nativa jovem original. Isso aqui é uma foto de uma capoeira. Olha quantas árvores a gente tem aqui, né, gente? Desde árvores com aí mudas até algumas com um diâmetro maior. E aí a floresta de bolso ela busca copiar a natureza, entender a dinâmica natural da natureza. Então aqui era o meu antigo escritório. Isso aqui é uma foto de 2014, se eu não me engano. Eu fiz no teto do escritório uma pequena floresta de bolso. Olha, depois de 8 meses, o ganho de biomassa. Isso é que a gente chama, né, de competição. Né? A floresta tropical é uma competição positiva. As pessoas têm que entender que não é porque eu planto as árvores próximas uma das outras que elas vão competir e deixar de crescer. Ao contrário, a competição leva à excelência. É que nem o mercado capitalista. Se a gente for ver, as empresas de um mercado, quanto mais competição tiver, mais excelência de serviços eu vou ter e melhores resultados para todos. Umas crescem mais, outras menos, umas desaparecem, umas ficam proeminentes. É assim a lei da natureza. Então, aqui a primeira floresta que eu fiz na escala privada, no paisagismo, foi para a Casa aí da BASF, em 2013. O terreno era um terreno cheio de entulho, era um terreno totalmente antropizado, um solo técnico, e depois a gente fez um plantio com mudas de baixo custo, que não tinha dinheiro para isso, não deu para trocar o solo. E depois de 4 anos, olha o tamanho que estava a floresta, né? As pessoas aqui. Essa técnica da floresta de bolso também a gente tem aplicado em áreas rurais, com resultados muito melhores do que esses resultados 3x2 que a legislação prevê, ou que a academia costuma trabalhar. Aqui é uma área na cidade de Salto, aqui em São Paulo, uma área rural, uma área profundamente degradada, o solo foi muito erodido, é um solo rochoso, tem muita rocha ali, muito granito. E a gente fez a técnica da floresta de bolso, e olha só como isso aqui ficou em 18 meses. Isso aqui é foto do Google, tá vendo, gente? Eu não estou forjando nada aqui, ó.
né? E as mudas plantadas aqui foram mudas de 40 centímetros, tá? Elas vieram de mudas de tubete do viveiro da SOS Mata Atlântica em Itu. Ou seja, o custo mínimo. A gente colocou um adensamento aqui de uma árvore por metro quadrado e meio, se eu me lembro, com grande diversidade, espécies de recobrimento, espécies de diversidade, seguindo a sucessão ecológica. Então, a gente também não coloca qualquer espécie, isso tem toda uma composição seguindo técnicas de restauração florestal. Bem, muitas frutas nativas, arqueologia botânica para entender o que tinha ali no passado. Até no começo a gente começa com a agrofloresta, isso é uma coisa que a gente começou a fazer também juntos com o Nick, lá com o Sérgio, com um monte de gente, para poder criar uma biomassa que vai recuperar esse solo, ao mesmo tempo chamar a atenção das pessoas, ideia de atrair pássaros. Bem, aí vamos para a Floresta de Bolso do plantio coletivo, voluntário, que é um trabalho feito em parceria, nosso escritório, Novas Árvores por Aí, tem o pessoal dos Flores do Cimento, SAAP, prefeitura, enfim, é um trabalho em conjunto, é um coletivo, é um trabalho de todos, né? Não tem é realmente juntar pessoas. Aqui uma Floresta de Bolso que a gente fez no Parque Cândido Portinari, que juntou 500 pessoas, só com Instagram e Facebook. Aqui algumas das Florestas de Bolso que a gente já fez, já foram cerca de 17 ações na cidade de São Paulo, em diferentes edições. A gente costumava fazer, sempre que possível, uma aula para as pessoas antes, né? Então todo mundo explicava um pouco o que é a vegetação nativa, a importância do paisagismo sustentável, o que é um urbanismo sustentável, como é que são os problemas urbanos da cidade brasileira. Então, é nesse sentido. Bem, aí vou mostrar um case que é a Floresta de Bolso em Pinheiros. Quando eu vou escolher as espécies da Floresta de Bolso, eu procuro primeiro pesquisar o que era aquele local antes dele ser cidade. Então, esse local tem esse nome Pinheiros porque era um bairro onde ocorriam araucárias, era o antigo bosque, quer dizer, era a antiga aldeia jesuítica de Pinheiros, no século XVI. Então, um local que tinha muita araucária, e São Paulo tinha muita araucária, né? Então, a gente tem aí imagens aqui da região do Ipiranga, aqui é onde foi proclamada a independência do país, 1822, olha lá as araucárias no horizonte, né? Aqui é a foto do último grupo de araucárias conhecido nativo da cidade de São Paulo, na região do Jabaquara, que a gente pode ver que é um grupo de araucária nativo. Por quê? São araucárias de diferentes cidades. Ela não é uma plantação com todo mundo com o mesmo dossel. A gente tem uma heterogeneidade de tamanhos e de idades, o que mostra que é uma população silvestre. Bem, esse era o local onde hoje é a Floresta de Bolso, em Pinheiros, né? Todas essas casas velhas foram demolidas em 2010 para remodelação daquela área pela prefeitura. A prefeitura demoliu. Aqui está a igreja de Pinheiros. Ela demoliu e entregou isso para a população. Ela só colocou grama esmeralda, uma grama chinesa, né? Que a gente sabe que é péssima para as árvores. E esse muro aqui que rapidamente foi pichado. Então, isso aqui é o que foi entregue. Em 2017, eu e o Nick estávamos passando nessa área, a gente resolveu parar o carro e olhar esse local. E aí o Nick tinha uma picareta no bagageiro do carro dele, a gente começou a cavar e a gente viu, depois de 20 centímetros, que a terra vermelha parava no concreto, no cimento. E aí eu e o Nick falando, puxa, será que é o metrô que está passando aqui embaixo, que passa o metrô próximo, né? O que será que é isso? Aí a gente bateu mais com a picareta e a gente viu que não. Era uma farofa de entulho que tinha sido enterrada pela... Ou seja, gente, era uma praça fake, era uma praça de mentirinha, porque ela, na verdade, não tinha terra permeável. E aqui, olha, ela estava largada ao lixo, né? Tinha algumas árvores que foram plantadas que estavam totalmente enfesadas, estagnadas, não tinha uns buchinhos horrorosos aqui do lado. Então a gente falou, vamos fazer aqui uma Floresta de Bolso, que vai ser a nossa terceira edição da Floresta de Bolso, já tínhamos feito duas. E aí, olha, gente, para mostrar para vocês o que é o solo urbano aqui, né? Então a gente conseguiu recursos 100% privados com um amigo nosso, que é o Sérgio Reis, é o nosso mecenas aí, que nos ajuda muito. E a gente colocou com uma autorização, diríamos, meio informal da prefeitura, uma máquina para poder trabalhar esse solo. Ricardo, 5 minutos, tá?
Então, gente, isso é muito comum nas cidades brasileiras, né? Prefeitos, poder público e empresas que acabam fingindo que estão fazendo praças. Elas apenas enterram um entulho, colocam uma camada de terra ruim, grama em placas, umas árvores e falam que entregaram uma praça, quando na verdade ela é isso. A gente já chegou a encontrar, né, carpete embaixo de praças, né? Ou seja, era o piso de uma casa que eles colocaram terra em cima. Aí a gente conseguiu quebrar a camada de entulho e chegamos na terra preta do Rio Pinheiros, uma terra que estava 200 anos enterrada pela burrice humana. Uma terra riquíssima, muito fértil, e que foi, olha aqui, né, uma camada enorme dela, porque ali era a antiga várzea do Rio Pinheiros. E a gente juntou também matéria orgânica, enriqueceu esse solo. Então foi um achado, né, um tesouro para nossas árvores, essa terra preta. E a gente organizou um mutirão voluntário domingo, no dia 7 de maio de 2017, 3 anos atrás. Juntamos 350 voluntários. Aquele terreno que era estéril, né, começou a ter crianças correndo, plantando árvores. Foram 400 mudas de 90 espécies diferentes da Mata Atlântica original que a gente plantou. Foram feitas plaquinhas com parceiros, né? As plaquinhas são super legais para as crianças se juntarem ao plantio de corpo e alma, e ao mesmo tempo também Ricardo, a gente está tendo algumas falhas. Teu áudio suspendeu agora. Perdemos o Ricardo, gente. Perdemos. Vamos ver se ele volta. Eu achei que era só aqui onde eu estou, mas não é, né? Não, é todo mundo. Nick, você quer complementar alguma coisa, já que ele estava falando do Lago da Batata, que é um caso que você conhece bem? Pessoal, voltei. Voltou, Ricardo. Voltou, já está. Caiu o sinal. Maravilha. Aonde paramos, só para saber? Você estava falando do plantio do Largo da Batata, já tinha passado aquela escavadeira, você já estava falando dos 350 voluntários, mais ou menos foi nesse momento que cortou. Estava falando das plaquinhas. Isso, das então crianças. caiu pouco tempo, gente. Ótimo. Obrigado. Então eu vou compartilhar aqui de novo. Compartilhou a tela? Sim. Tá. Então vamos lá. Só um minutinho aqui para eu arrumar aqui. Espera aí, só um minutinho, gente. Então, a gente colocou essas plaquinhas, né, que são ótimas para também contra vandalismo, tudo, que as pessoas aí super se apegam às árvores. Isso aqui é o resultado do plantio logo depois. Repara na densidade, né? Então, um plantio bastante denso, mudas que a gente usou com mais ou menos de 40 centímetros a 1,80 m, algumas poucas maiores que a gente conseguiu doação. Aqui, olha, né, eu, o Nick, aqui com uma araucária grande, que isso aqui foi uma doação que a gente conseguiu, voltando a araucária ao bairro de Pinheiros. Então, né, o que era, né, gente, antes de começar os trabalhos, logo depois, olha lá, né? Então, a gente aqui recém-plantado, aqui depois de um ano, olha, a gente coloca uma camada bem grande, né, de plantas comestíveis e plantas de forração nativas. As plantas comestíveis não necessariamente são nativas, mas não são invasoras, e as plantas de forração não comestíveis são nativas. E a ideia é que aí 2 anos depois, então do que era para 2 anos depois. Aqui outra vista, então a recém-plantado. Estão ouvindo, gente, ou caiu? Está ouvindo, mas não está virando slide. Gente, a internet está ruim. A internet está ruim, mas o slide não virou. Quando voltar, me avisa. É engraçado porque tua câmera está atualizada, mas o slide está mostrando ainda o slide está parado. Depois de um ano. A gente está vendo após o plantio depois de um ano. Tá. Agora foi.
Depois de um ano. Tá, então posso voltar. Agora a gente está vendo as pessoas andando no caminho ali. Ricardo, talvez o que você pode fazer é desligar a tua câmera para solicitar menos a internet. Vai ficar mais leve a transmissão. As lives são também uma demonstração de resiliência, né? A gente está enfrentando Adaptação. As dificuldades técnicas. A gente vai se adaptando. Exatamente. Perdemos o Ricardo. Saiu e vai voltar. Que eu estava falando, Nick, você quer colocar alguma coisa? Não, voltou. Eu estava olhando as perguntas aqui. Aham. Acho que eu posso responder algumas, como por exemplo... Ricardo voltou. Aí. Peraí, que o Ricardo voltou. Eu queria que ele chegasse no de hoje, porque é uma diferença enorme do que está aí, né? De um ano Então, isso para outro. Vocês estão vendo a tela ou não? Estamos sim, tudo certo. Pode Tá virar. bom, então eu vou retomar, tá? Maravilha, obrigado. Então, olha, logo após o plantio, depois de um ano, depois de 2 anos, né? Então e você vê, olha a rapidez do crescimento. Depois de 2 anos, estão vendo, gente? Não virou agora. Sim, virou. Agora virou? Tá. Virou. Então, depois de 2 anos, olha a diferença, né, de ganho de biomassa dessa vegetação, né, o tamanho dos troncos. E como isso está hoje? 3 anos. Estão conseguindo ver? Não virou. Sim, virou. Calma que vai entrar. Tá, 3 anos. Entrou? Dá para ver 3 anos. Não, 3 anos. Eu não estou vendo ainda 3 anos. Calma que vai entrar. Vamos esperar entrar. Eu tô vendo. Épocas de quarentena, a internet chega mais rápido Agora. no lugar. Entrou, Cecília? Sim. Então, ótimo. Então, olha o tamanho que está essa floresta hoje em apenas 3 anos, ou seja, num local que é completamente hostil, né? A gente tem poluição em diferentes níveis, do solo, do ar, da chuva, depredação, pessoas jogando lixo, é um local extremo de passagem, ele conecta o metrô com estação de trem, com terminal rodoviário de ônibus, tem um Sesc, tem o INPS, então é um local de grande fluxo de pessoas, né? E mesmo assim, olha a resiliência do conjunto. Isso é muito interessante, é esperado. Aqui como é que está hoje, não sei se virou a imagem. Virou sim. Eu ainda não. Vou esperar. Então, quando você avisa Agora. quando virar, então, Cecília. Pronto. Já virou. Então, olha como está, olha a quantidade de biomassa. Imagine os serviços ambientais que essa quantidade de folha está prestando para esse entorno, né? Então, é uma densidade muito compacta. Aqui também o subbosque. Olha que vai entrar aí, não sei vocês, a imagem do subbosque, né? Então, é um antes e depois. Não sei se vocês conseguiram ver. Tem a minha filha com meu pai no meio das mudas recém-plantadas. Dá para ver sim. Então, olha, né? Então a quantidade de folhas que já está juntando essa rapilheira, né? E o sombreamento do solo. O sombreamento é praticamente total do solo, né? Então formou um microclima muito legal, muito favorável. E agora a nossa ideia, eu estava até falando com o Nick hoje, a gente, na época da chuva agora, começar a reconstruir o subbosque dessa floresta, né? Então trazer outras formas de vida, herbáceas, arbustivas, que são típicas dessas formações, para a gente enriquecer com palmito, maranta, as helicônias, as calateias, né? A gente trazer aí um extrato florestal embaixo. Aqui tá, olha só o tamanho da floresta, né? As árvores, tem algumas árvores que chegaram a 10 metros de altura em 3 anos. Isso que é interessante, gente, porque
o resultado é surreal, né? É uma pena que a gente não fez um trabalho científico com isso, que a gente não tenha montado uma pesquisa, um paper em cima disso, porque realmente os resultados foram muito interessantes. Aqui também o antes e depois, olha lá. Vocês estão vendo esse? Sim. Das pessoas passando, né? Então isso me mostra, gente, uma ruptura de um padrão, né? De um paradigma que a academia e a legislação têm colocado, de que os plantios não podem ser adensados de restauração florestal. A gente vê que o plantio adensado, ele sim tem ótimos resultados, e agora o que está acontecendo é que a gente está vendo que as árvores climáticas, aquelas árvores que demoram mais para crescer, elas estão começando a buscar a luz e fazer um tronco reto, como é na floresta. Elas vão substituir no futuro as árvores pioneiras que vão acabar morrendo daqui a alguns anos, né? Maravilha, Ricardo. Acho que a gente está chegando no final para a gente poder Está no debater final, né? um pouquinho. Então, Beleza. aí a gente acabou também, né, animado com essa floresta. Acabamos pegando essa outra área que estava abandonada, uma área que era um depósito de lixo. Ninguém sabia que essa área era pública. A gente descobriu que essa área era pública. Dentro tinha um depósito de lixo clandestino, tinha ponto de droga, etc. Aí, junto com a parceria com a prefeitura, a gente conseguiu, com o trabalho social, remover as 2 pessoas que moravam lá dentro. E olha que o posto de gasolina estava aqui, cheio de pilha, rato, era um lugar muito ruim. Aí a prefeitura tirou o lixo que estava ali, tinha um posto de gasolina. A gente pesquisou o que era na região antes, ali era posto de gasolina desde os anos 50, né? Tinha até uma rotatória de bondes naquela região. Aí com o Sérgio Reis, que é o arquiteto que nos apoiou, ajudou, idealizou junto e também patrocinou o projeto. A gente já tinha aqui removido tudo. Aqui o projeto, com o Jardim de Chuva aqui, feito pelo Guilherme Castanha, da Fluxus. Aqui o trabalho de retirar os tanques de gasolina. A gente achou tanque de óleo dos anos 50 nesse local. Foi um trabalho divertido, né, Nick? Isso aqui, muito divertido. Saudades desse trabalho. Aqui nós 3, aqui, ó, né? Eu, o Nick e o Sérgio, durante o trabalho da remoção. O Bosque da Batata ainda era jovem. Vocês estão conseguindo ver o caminhão aqui? Ótimo. Parece que a internet voltou. Tá acabando, tá? Aí achamos de novo a terra preta do Rio Pinheiros embaixo, toda aquela camada de lixo e terra antropizada. A gente deixou os pilares para demarcar a história do antigo posto de gasolina. Aqui fazendo toda os caminhos com drenagem, né? Então usamos paralelepípedo, material natural de altíssima durabilidade. Aqui o jardim de chuva do Guilherme Castanha sendo feito. Olha as tomadas de água que vinham da rua Butantã. A água vai para todo o jardim. Refizemos as calçadas também, calçadas de concreto usinado, de altíssima qualidade, acessibilidade. Olha o que era antes. Aí fizemos o chamamento das pessoas para o dia do mutirão voluntário. As pessoas também compareceram. Isso foi no dia 17 de dezembro de 2017. Plantamos muita araucária, muito gerivá, que eram espécies emblemáticas daquela região do Rio Pinheiros. As pessoas plantando, desde mudas pequenas a mudas grandes, material para proteger o solo, né? Fazer a serrapilheira artificial aí com... E aqui a chuva, né, que caiu logo depois e encheu os nossos jardins de chuva, né? Aí logo depois o plantio, recém-finalizado, então aquele depósito de lixo em 3 meses virou isso. Depois de 18 meses, como é que estava? Já bem estabelecida a vegetação em todos os lugares, né? Olha lá, as araucárias crescendo. Aí o que era antes, o que ficou depois, aqui a igreja. E como está hoje, né, gente? Então, esse local que era um local completamente hostil, né? Hoje tem uma floresta de Mata Atlântica desse lado, e aqui tem o Jardim de Chuva e a Praça das Araucárias, né? E essa semana a gente teve a boa notícia que a gente conseguiu colocar o nome dessas praças ligado ao nome Araucária, não vai ser o nome de um político. É isso aí, gente. Aqui está o meu Instagram e o Instagram também da Cardim Paisagismo. Quem quiser seguir a gente, está lá, tá bom? O site do nosso escritório para conhecer os projetos. Obrigado, gente. Deixa eu sair aqui do share, vou compartilhar aqui. Maravilha.
Muito, Nossa, eu muito fico emocionada. Eu fico emocionada porque eu acompanho os dois há muito tempo, conheço os trabalhos, né? Participei desse mutirão do plantio lá em dezembro de 2018, né? Que ano que foi? 2017, 2018? Foi 2017, acho, né? Jardim de Chuva, né? Fui lá fazer pesquisa e participei. Meu marido plantou com a cachorra segurando. Foi sensacional, né? Aquele velhinhos, criança. É uma experiência assim maravilhosa de social, além do que, né? Acho que é assim muito enriquecedor, né? A gente vê essa transformação. Eu tenho acompanhado há muito tempo e, cara, eu estou super feliz de vocês dois estarem aqui. Muito. Assim, bem, e pelos comentários que entraram aqui, foram super também bons, né? Tem algumas perguntas que também estão acontecendo aí, que a gente vai colocar. E eu queria abrir, assim, né? Conversando um pouco sobre a questão mesmo de como a gente esconde, né? Como a cidade, a gente processa tanta paisagem, né? Que vai selando o solo, vai concretando, as águas desaparecem, né? E no final o Nick traz a questão da água, que ela é bombeada. Isso é uma coisa que acontece em São Paulo, no Rio a gente não tem isso. Então eu achava legal até aproveitar esse gancho para falar, né? Que São Paulo é uma cidade que esteve com seca até poucos anos atrás, estava com problema de abastecimento, e nos prédios de São Paulo mina água embaixo, né? E essa água é bombeada todo dia, né? Para fora, uma vez por dia, muitas vezes, e acaba escoando pela sarjeta e vai para a drenagem. Então, acho que esse aproveitamento da água, né, é fantástico, que acaba infiltrando e não indo para a drenagem, né? Acaba. Aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, sobre essa experiência a mais. Tem muitas perguntas aqui sobre também como é que vocês lidam com a prefeitura, com a subprefeitura, como é que vocês conseguem licença para fazer isso, né? Queria que vocês explorassem um pouquinho mais desse tema, desses assuntos. Como viabiliza, né? Ô, Nick, acho que você falar da prefeitura que você lidou mais com eles. Estou rindo porque a prefeitura é um desafio. A gente tem... Eu vi um pouco das perguntas, acho que é legal a gente responder, mas depois talvez a Cecília e o Pierre reorganizarem alguma forma da gente dar a resposta, né? Porque a gente não vai conseguir responder a todas as questões. Enfim, a questão da prefeitura é o seguinte, a gente tem diversos cenários, né? Como a cidade é toda dividida, são 32, eu acho, cada prefeitura ou cada subprefeitura dentro da cidade de São Paulo tem o seu modo de agir, né? A gente fez muita coisa na prefeitura de Pinheiros, por exemplo, que é a queridinha, digamos assim, por ter dentro do seu território os maiores centros comerciais, bairros mais nobres e tal. Então a gente na minha experiência, né, a gente percebe uma resistência um pouco maior. Mesmo assim, a gente conseguiu êxitos memoráveis, como a maioria desses que a gente mostrou. Em outras prefeituras, eu acabei de fazer um projeto aí esbarrando na quarentena, na prefeitura da Brasilândia, que o cenário é completamente diferente. A boa vontade é outra, a escassez de recurso, né, talvez transforme um pouco aí a forma de lidar. Então a gente tem uma relação muito mais amistosa, mas também demanda todos esses encontros e amarrar as pontas e fazer mostrar as vantagens do que a gente está propondo e por que usar as plantas nativas, quais são elas, e tudo isso é sempre essencial, né? Porque geralmente a gente está lidando com pessoas que não são especialistas no tema, são pessoas de obra ou qualquer coisa assim. Não sei se eu respondi a todas as perguntas relacionadas à prefeitura, mas para responder também específico de cada endereço, a gente teve para cada um uma história, né? Então, no caso, por exemplo, da Fiandeiras, foi super longa a negociação, porque a gente teve a prefeitura envolvida, a CT envolvida, que é o órgão que regulariza o uso do leito carroçável, né? Ou seja, do asfalto.
Já no Largo da Batata, a gente teve outro cenário, a gente tinha um prefeito regional que apoiava muito essas transformações, então, que foi uma sorte incrível na época. Então, cada endereço teve uma história. Eu acho que, resumindo, a gente precisa de ter muita paciência e determinação para chegar no resultado que a gente tem alcançado, né? Porque em cada lugar a gente teve que enfrentar algum tipo de dificuldade diferente. E sobre as águas, né, de subsolo, de drenagem de subsolo, realmente isso é um recurso muito desperdiçado em São Paulo, porque a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Então, principalmente os prédios que têm as garagens mais profundas, né, 3, 4, 5 subsolos, eles eles chegam no lençol freático, né, e os lençóis freáticos mais rasos, e acabam tendo muita água minando nas suas garagens, e eles jogam essa água ou direto na rede pluvial, ou eles jogam na sarjeta e simplesmente essa água passa do ladinho aí da vegetação, mas acaba não sendo aproveitada. Então, é um recurso que a gente poderia estar aproveitando muito, né? O exemplo da Fiandeiras é um deles, né? Nick, você encontra alguma dificuldade em relação a essa técnica, Nick e Ricardo, de alta densidade vem sendo questionada em relação a não vai dar certo, não é assim que você faz, algumas coisas assim? Olha, deixa eu responder isso daí. Pierre, uma quebra muito forte de paradigma, né? Porque, sim, os leigos quase todos ficam assustadíssimos, né? E muitos técnicos, inclusive até doutores na área, eles ainda ficam muito presos aos dogmas que vêm lá dos anos 90 de restauração florestal, lá da Exalc, em Piracicaba, né? todo esse sistema. Então, é muito complicado convencê-los, né? Mas nada melhor do que a prática, do que o fato para convencer. Então, hoje, as nossas florestas que a gente plantou, elas têm resultados todos muito parecidos com esse que eu mostrei agora. E como eu mostrei para vocês lá também em área rural. O que acontece é que, infelizmente, eu não estou muito na área acadêmica, né? Eu já tive uma parte da minha vida que eu fiz mestrado, tudo, mas precisaria ter pesquisas acadêmicas para poder, de uma forma científica, provar que é muito melhor esse jeito do que do jeito que vem sendo feito até então, né? Eu sou um profundo crítico do 3x2, porque a maior parte dos 3x2 que a gente vê por aí são caatingas e não mata-atlânticas, né? É dificílimo você conseguir fazer fechar o dossel florestal. Você consegue fechar quando consegue, depois de muito tempo, anos, e se não pegar fogo e não forem cortadas mudas antes, né? Então, eu entendo que é um problema cultural. É um problema cultural que a gente tem. Pouco antes da pandemia, a cervejaria Heineken queria fazer uma floresta de bolso numa região da Zona Leste, mas o técnico da prefeitura lá, ele ficou assim, diríamos, quase transtornado quando eu falei que eu não queria colocar uma árvore a cada 6 metros quadrados e queria fazer mais adensado, né? Então, é uma barreira cultural que tem que ser vencida, né? Não tem jeito. Mas o trabalho está aí na prática provando que funciona muito bem. Eu acho talvez interessante também trazer a figura do Akira Miyawaki, né, que começa nos anos 90 a fazer essas experiências de plantio de alta densidade. Eu acho que ele plantou mais de 40 milhões de árvores no mundo inteiro, né? Então alguém de respeito, né, um dos maiores engenheiros florestais do Japão, ali que tem trabalhos ligados à vegetação nativa. Eu acho que é interessante também mostrar esse embasamento, que não é uma coisa isolada, é alguma coisa que no mundo vem se mostrado assim. Uma coisa que é muito apontada na floresta de bolsa né, daqui a 10 anos, o que eu tenho em relação a um plantio 2x3? Né? Daqui a 50 anos, o que eu tenho? Né? Muita gente fica olhando no momento do plantio é muito caro, é muita árvore. Não, mas olha só o que acontece, a estrutura ecológica daquele bosque, né, em 20, 30 anos. A gente tem uma estrutura que talvez, provavelmente, a gente nunca vai atingir com um plantio convencional, né, que tem outras metas, né? Sim, não é verdade. Tem um indiano também que seguiu a linha, né, do japonês e fez lá também. Ele fazia com um preparo de solo bem complexo, é bem interessante também. Eu acho que é uma questão de tempo, né? Não é que uma vai suplantar a outra, mas a tendência, eu acredito, era a gente tentar copiar as soluções da natureza, né? Como a gente fala em tudo, né?
a gente entender que as coisas estão na natureza como frutos para serem colhidos. A gente tem que parar um pouco de olhar para o nosso umbigo e começar a olhar para a natureza e falar, por que é assim na natureza? Será que eu consigo reproduzir isso, né, numa dinâmica humana e isso vai trazer um resultado melhor? Eu acho que é esse tipo de pensamento, né? Se eu puder comentar também, eu acho que eu tenho visto, né, tenho formado uma opinião, que é o seguinte: da mesma forma que nós como seres humanos criamos as nossas cidades impermeáveis com camadas e camadas de concreto e asfalto e prédios e enfim, em muitos bairros a gente não dedicou nem espaços nas calçadas para as árvores. Quando a gente fala de pequenos bosques urbanos, isso gera mesmo assim em alguns um estranhamento de assim, arrepia até o último osso da coluna, né? Assim, é muito forte para alguns. Então, eu acho que é uma desconstrução gradual do modo da gente olhar para as nossas cidades, né? Assim como a gente está tendo que reavaliar várias questões relacionadas às estruturas, né? Então, pisos permeáveis, áreas para que a água entre no solo e alimente o lençol freático, assim por diante. O valor de uma floresta urbana também precisa ser construído. E aí a gente teve algumas conversas onde a gente vê o nível dessa questão, né? O ano passado eu tive uma reunião na Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, onde eles me avisaram que estavam tirando o subbosque de um parque, alegando problemas de segurança. Então é uma mistura, né, entre segurança, vegetação, biodiversidade, que causa muitos problemas, né? Aliás, eu ia perguntar, né? Porque ali no Bosque da Batata, quando a gente foi ano passado, tinha subbosque, agora tá sem, né? Isso foi tirado por questão de segurança, que eu vi que o Ricardo falou que vai ser replantado, né? Um subbosque, mas aquilo ali a gente andou no meio do mato ali, né? Andou no meio da mata. Eu me lembro que a gente falou, nossa, parece que a gente... Inclusive, o ruído da cidade reduzia bastante, né? E a gente andando ali no meio daquele... E era pisando mesmo, assim, como se estivesse no meio de uma florestinha, né? De uma floresta, nesse pedacinho, nesse triângulo ali no meio de pinheiros. O que houve com o subbosque dali? Na verdade, Cecília, assim, houve uma ação desastrada da prefeitura ano passado, que eles entraram e rastelaram a nossa serrapilheira que tinha lá e tiraram um monte de planta também. E a gente quase, né, batemos no teto de susto quando a gente soube disso. Mas aquela floresta que você andou, ela cresceu, né? Então, as árvores como um todo, elas subiram a copa. Ficaram algumas embaixo de crescimento mais lento ou submetidas, mas elas subiram. E agora que a gente tem uma condição de microclima florestal, a gente quer montar a floresta com as espécies de subbosque, né? Que não dá para fazer no começo. Não, mas tinha, né? O ano passado a gente andou já embaixo de árvore, né? Mas, enfim, a impressão que eu tive nessa imagem é que tinha o subbosque estava mais limpo, né? Não sei se agora com essa manutenção que está sendo feita, né? Que teve várias coisas que estão acontecendo ali também, que não tinha no passado. Eu acho que com o crescimento das árvores, primeiro que a gente ganhou mais sombra nessa parte baixa, então é uma coisa que eu observo bastante. Então muitas das plantas que faziam aquele subbosque, elas dependiam um pouco mais de luz, né? Então até quando não tinha dossel, quando não tinha copa, a gente tinha, por exemplo, umas forrações de sol mesmo, né? Que precisavam de sol. Então elas naturalmente foram sumindo. E depois eu também não entendo o desaparecimento de algumas plantas específicas, porque a gente não tirou. A manutenção, pelo contrário, ela tem a orientação de preservar, né? O que eu suspeito é de um pisoteio, digamos assim. Eu acho que tem mais gente transitando e passeando por baixo dessa floresta e acaba criando esse efeito, acaba pisoteando as plantas mais baixas. Então, por isso que a gente quer fazer esse plantio e talvez construir como se fossem canteiros ou zonas dentro desse bosque onde não são destinadas ao passeio, digamos assim, para que as plantas fiquem preservadas. Tá rolando umas perguntas aqui com relação à fauna, né? Se vocês têm alguma preocupação com a fauna, se está sendo monitorada a fauna que está chegando.
Então, uma coisa interessante... Vocês tiveram objetivo, né, para atrair fauna também? Desde o começo, a ideia era muito atrair a fauna, né? Então, a maioria das plantas são zoocóricas, né? Plantas que dependem de animais, polinizadores, dispersores e tal. Muitas frutíferas para seres humanos também, que a gente colocou na borda, tipo grumichama, cereja brasileira, ovaia, cambuci, que foi roubado, infelizmente, quando estava bem grande já. Agora, uma coisa também que a gente quer fazer, além dessa questão, só puxando um gancho, é também a gente fazer um transplante de banco de semente. A gente quer trazer também de uma floresta próxima, uma serrapilheira com os fungos e as sementes nativas de uma floresta real, para levar para lá, para as micorrizas e as sementes poderem colonizar aquela área. Vai ser uma coisa também, um teste novo. Legal. Tem uma outra pergunta importante aqui que a Anne passou, que é com relação a... ela está com um problema lá no bairro dela, a Anne Apicelli, que está aqui, ela está enfrentando o pessoal que está com medo dos morcegos que vai atrair. E aí eu queria saber a opinião de você a respeito disso. Primeiro que a maior parte dos morcegos que tem no Brasil, esmagadoras, são morcegos frugívoros, né? Ou morcegos que comem insetos, coisas assim, não são morcegos vampiros. Então, isso também é uma lenda das pessoas, assim como achar que a vegetação nativa atrai cobra, escorpião, aranha, ou seja, que a vegetação nativa é a fonte de todos os males. E o jardim lá com a palmeira triângulo e a falsa fênix são tranquilos, né? Então, acho que isso é um problema cultural. Eu acho ótimo que os morcegos vão na nossa floresta. A gente plantou várias figueiras nativas, figueiras bravas, que vão atrair muitos morcegos, se Deus quiser. Tem números que apontam que um morcego come de 200 a 300 mosquitos por hora. Olha que coisa maravilhosa. Assim, complementando o que eu acredito é que o desequilíbrio que é ruim, né? E o que a gente está vendo, assim, o vírus ter vindo do morcego, né? A história da China é o consumo do morcego, né? Ou seja, você comer o morcego, você ter ele dentro dos mercados sem assim, enfim. Então, acho que os animais ocupam a cidade também, né? Então, a gente tem pássaros, a gente tem morcegos, que são dispersores, que são polinizadores, então, estão todos incluídos na nossa vontade de que eles ocupem aquele bosque também, né? Acho que é uma forma, inclusive, é um refúgio para avifauna urbana, né? Que tem pouquíssimo lugar para se alimentar, para fazer ninho, para se refugiar, né? E também tem a questão do morcego lá da China, é um morcego que estava na natureza, lá no meio de um ecossistema que não convivia com os humanos, né? Ele foi trazido, né, por meio do pangolim, enfim, que come o morcego, né? Ele chegou por outra via, né? Não é um morcego que nem o Ricardo falou, que é frugívoro, né? Que vive na cidade, que convive com a gente em todos os lugares, né? Então não é esse risco iminente, mas é que nem a história da bromélia na época da dengue. Então não podia ter bromélia, né? Teve uma época que acabaram com as bromélias, até vir estudo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, dizendo que as bromélias não eram vetores, né? Não era criador de mosquito. Então eu acho que tem muitas lendas que são construídas, né? O medo ou jogar pedra no macaco, né? Na época da joga pedra no macaco, a história da febre amarela, né? Então, acho que tem aí muitas coisas que a gente tem que... cultural mesmo, a gente tem que trabalhar para isso. Mais algumas perguntas aqui que podem ser respondidas. Cecília, enquanto isso, eu vi muita gente perguntando a respeito da manutenção dessas áreas, né? Então, acho que é legal e eu posso contar, inclusive, uma história incrível. No Largo da Batata, especificamente, a gente tem hoje um patrocinador da iniciativa privada, que, inclusive, uma das fotos do Ricardo mostra uns bancos novos que foram instalados. Esse patrocinador tem garantido a manutenção e limpeza, porque é um lugar com muito lixo, né? Jogam muito lixo, então a limpeza está sendo feita diariamente no local.
Em outros endereços, a gente tem outros modelos. Na Fiandeiras, por exemplo, esses canteiros foram patrocinados por um dos prédios da rua e esse prédio também mantém os canteiros. Então, para cada endereço, a gente tem uma história. E a história mais legal da manutenção de uma dessas florestas de bolso é a do Parque da Juventude, que foi feita junto com o Verdejando na Zona Norte, onde um grupo de moradores locais ficou tão entusiasmado com o fato do movimento de plantio ter chegado na região deles, que eles se mobilizaram, criaram um grupo de manutenção voluntária, né? Então, um grupo de pessoas que ia até a floresta para tirar plantas invasoras, para tirar lixo, para fazer novos plantios e etc. Até que esse grupo se expandiu, se tornou um grupo enorme hoje, com mais de 150 pessoas, e passou a fazer diversas outras atividades relacionadas à educação ambiental e participar dos plantios coletivos em outras regiões, e inclusive promover novos plantios. Então é impressionante como do plantio isso se transformou em manutenção e se transformou numa onda de novos plantios e de novos plantadores, né? Estão pedindo para você comentar, Ricardo, o pomar das margens do Rio Pinheiros aqui, o Lucas Bueno. Tá bom, vamos lá. Foi um projeto que a Telefônica Vivo, né, uma empresa privada, chamou para a gente colocar. Ela viu o trabalho da Floresta de Bolso, ela gostou muito e ela falou: a gente queria fazer isso na cidade de São Paulo, colocando Floresta de Bolso na margem do Rio Pinheiros, de forma a resgatar parte das matas ciliares do Rio Pinheiros. Então, aí foi um trabalho muito entusiasmante, né, animador, assim, um negócio muito legal. E aí a nossa ideia era plantar 18 mil árvores da Mata Atlântica regional, que existiam de listas da época do Botânico Rene, lá do começo do século passado, do que tinha na margem do Rio Pinheiros. Então, a gente queria fazer um trabalho de arqueologia botânica mesmo e plantar alguns trechos dessa margem do talude com a mata ciliar, né? Aquela coisa, já que a gente não consegue limpar a água, vamos tentar pelo menos restaurar a margem, né? Com paisagismo e a Mata Atlântica. Então, foi um trabalho que começou muito legal, só que a gente teve um monte de problemas burocráticos com diversos órgãos e empresas estatais que atuam naquela área. E aí, das 18 mil árvores, no final a gente conseguiu plantar só 1.500 árvores, porque justamente houve esse problema burocrático, infelizmente. Então, a gente acabou não conseguindo plantar no talude, a gente plantou na ciclovia 1.500 árvores, quase todas frutíferas da Mata Atlântica, Cambuci, Uvaia, Jabuticaba, e alguns lugares que eles deixaram de plantar em cima do talude, a gente colocou araucária, jatobá, jequitibá, muito gerivá, né? Maciços e maciços de gerivá, que deram o nome do rio de Jeribatiba no passado, né? Rio dos Gerivás. E aí, em 2017, né? Eu, o Nick e o Sérgio, a gente conseguiu, antes desse evento da Telefônica, fazer o plantio, graças a um secretário de Estado da época que entendeu a questão. A gente plantou a floresta no talude. E essa floresta hoje está lindíssima, está na frente da Estação Pinheiros, da CPTM, e já está com árvore do quê? De 7 metros de altura. Está belíssimo. E tem uma outra pergunta que eu acho que é bem importante, né? Que é uma das coisas que, quando a gente dá aula, a gente reforça bastante, que é a questão da arte, né? A interface da natureza com a arte na cidade. Vocês têm algum trabalho feito com artistas ou alguma coisa que tenha tido alguma intervenção junto ou, enfim, alguma arte urbana instalada, alguma coisa que vocês tenham feito nesse sentido de fazer de trazer artistas para junto nessas intervenções? Olha, quando o Ricardo mostrou a foto das plaquinhas, né? Isso foi um movimento que nos plantios começou de forma super espontânea e foi muito legal de observar, porque além das plaquinhas começaram a aparecer outras pessoas trazendo outras visões. Eu lembro de uma artista chamada Clarice Borian, que faz um bordado em folhas, né? Ela tem todo um conceito, então ela escreve uma palavra nessa folha, que é a palavra que você quer ver em você, e depois você entrega essa palavra para a árvore, prendendo na árvore, enfim. Então são diversas formas que eu vejo e torço para que isso aconteça com mais frequência,
porque eu acho que tem tudo a ver. Eu na verdade, acredito que o que a gente tem feito, né, ou quando a gente faz uma floresta de bolso, uma intervenção como a Praça das Araucárias, isso não deixa de ser uma intervenção artística urbana, né, uma forma de questionar, de expor, enfim. Então, acho que tem muita sinergia, né? Já aconteceu, já fiz projeto com o Nando Reis, já fiz com a própria Clarice, a gente já fez plantios juntos com essa intenção, né, de intervenção artística e tal, mas eu acho que tem muita sinergia, acho que podia acontecer com mais frequência. E uma pergunta prática agora aqui. Qual o custo por metro quadrado de implantação de uma floresta de bolso? Vocês têm isso? Tem esse número? Ótima pergunta, né? Porque a gente não, esse cálculo depende de área para área, né? Porque agora uma coisa que é muito importante, gente, a gente chegou à conclusão, né? Isso eu, Nick, conforme a gente foi fazendo na cidade, isso foi acho que na terceira floresta que a gente chegou nessa conclusão, que não dá para fazer a floresta de bolso numa cidade como São Paulo, né? Não sei como é o Rio de Janeiro, mas São Paulo, sem você preparar profundamente o solo. Então a gente sempre coloca uma retroescavadeira enorme que vai virar aquele solo 1 metro, vai tirar os entulhos, muita matéria orgânica, lodo de esgoto, tem dado ótimos resultados, né? Então é legal que o resíduo da cidade volta para a cidade através da forma de Mata Atlântica. E o custo dessas máquinas é assim, para um terreno como aquele da Bosque da Batata, eu lembro que a gente pagou acho que R$10.000 para os 4, 5 dias de máquina revirarem aquilo. E as mudas, muitas são doadas, né? Mas se você for comprar uma muda daquela, hoje você vai pagar R$45, uma muda de 1,80 m, mais ou menos, e uma muda menor, R$3, uma muda grande com DAP, R$200, R$300. Então é muito variável, mas o que eu acho que a mensagem que eu posso passar não é um plantio de político mal intencionado, né? Aquele plantio que ele pega um tubete de R$1 e pega um cabo de vassoura, coloca uma criança para plantar e à tarde aquela muda está morta. Não, é um plantio feito para durar, a gente então cuida desde o começo até o final para que isso realmente se transforme no que a gente sonha. Outra pergunta também foi qual é a manutenção logo após o plantio? Quanto tempo que vocês, enfim, o que vocês fazem para manter, assim, para dar o start para o plantio? Logo depois do plantio, se a gente conseguiu plantar na época certa, ou seja, no começo das chuvas, a manutenção é 0. A ideia é que ninguém mexer, ninguém não precisa fazer nada, deixa que elas cresçam. Então, chovendo, né, tendo irrigação, o melhor resultado, porque elas assim explodem, né? A forração cresce pra caramba, muitas vezes a gente consegue colocar alguma coisa por semente, também nasce tudo, as árvores se estabelecem, então a manutenção ela vai acontecer para outras frentes, né? Então, tipo, tirar um lixo, tirar alguma planta que está germinando que é invasora que a gente não quer por lá, mas é só isso, ele é muito pequeno. Acho que seria interessante a gente ver a diversidade, né? Entre o extrato arbustivo, herbáceo, arbóreo, são quantas espécies, mais ou menos, ali no Largo da Batata, por exemplo? No Largo da Batata, a gente colocou, na época, 90 espécies diferentes em 450 árvores, né? Então, uma diversidade absurda para um terreno de 600 metros quadrados. O que a gente percebe é que algumas espécies elas acabam desaparecendo, elas não se adaptam àquela situação urbana, que é uma situação muito complexa. Mas a gente percebeu que esse é o lado ruim, mas o lado bom é que a maioria das espécies tem uma resiliência enorme. Aguentam lá o diesel do ônibus passando na frente, uma boa, e cresce muito bem. Mais uma pergunta aqui. Eu acho que é interessante só entender que vocês então vão, é um pouco como uma agrofloresta, né? Vai plantando semente, vai plantando mudas e vai fazendo um amigo agroflorestal falando de manifestação da vida. Tá todo mundo junto lá, se apoiando, e muito melhor do que aquela árvore sozinha, isolada, né? Sem contato, sem nada, né? Então, bem interessante tecnicamente. Acho que é exatamente, né? Quando o conceito da agrofloresta é o conceito da floresta, né? Ou seja, tá todo mundo junto, misturado, um ajudando o outro a se desenvolver. Os que precisam de sombra ganham sombra, tal. A diferença da agrofloresta é que a agrofloresta ela tem um controle. Você tem lá o objetivo de produtividade, né? De ter lá as espécies produzindo nas épocas certas. E o nosso objetivo, a nossa produtividade é que as árvores cresçam e se transformem num bosque, né? Então é solto, é deixar rolar, né? Mas com certeza uma ajudando a outra, né? É um plantio sintrópico de floresta, né? Em vez de ser uma agricultura sintrópica, é uma floresta, é um plantio sintrópico.
eu acho que o sonho também, né, é assim, já que a gente na época que a gente construiu nossas cidades no século XX, né, que a gente queria vencer a natureza a qualquer custo, né, o progresso era o lema, somente as grandes cidades, eu acho que o sonho também da Floresta de Bolso é que a gente, diríamos assim, vamos arrumar o erro dos nossos antepassados, que deviam ter deixado vários fragmentos e corredores de Mata Atlântica na cidade, e recriar essa floresta. Então, por isso que eu enxergo uma coisa muito legal, a gente conseguir fazer a floresta devagarzinho. Então, primeiro vieram as árvores e os arbustos maiores, agora vamos trazer o subbosque, depois o banco de sementes. Quem sabe essa floresta no futuro, depois de tudo isso, não se comporte como um fragmento nativo, né? Lógico que nunca vai ser igual, mas ela pode começar a se parecer mais, né? A gente está vendo perguntas de pessoas que querem aprender a fazer a floresta de bolso, reproduzir, estou perguntando onde poder encontrar mais informações. Eu respondi no chat de procurar a Mirayaguaki Metódico, Não mas vocês escrever têm outras... pessoal. Vocês têm outras dicas para as pessoas que querem aprender a fazer, a reproduzir esse exemplo? Olha, a gente ainda não tem muita literatura em termos de restauração florestal, nem nacional nem internacional, sobre restauração com adensamento, reproduzindo a dinâmica natural. Saiu um artigo científico nos estudos avançados da USP sobre florestas feitas por ativistas, está no Google. É um artigo, mas ele fala mais do conceito geral de serviços ambientais, não fala muito da fórmula, né? Realmente é uma coisa, é um campo que ainda está para ser, digamos aí, decifrado, feito, né? A gente começar a construir uma literatura científica experimental a respeito disso. É uma pergunta minha. Vocês, que eu vi que a Juliana aí em algum momento disse que ia começar a monitorar alguma coisa aí, né? A Juliana que é da USP, quer dizer, eu acho que é da USP. Então, vocês têm alguma ideia de fazer isso de alguma maneira junto com a academia? Porque vocês não vão monitorar, mas a academia pode, né? Isso que a academia pesquisa. Então, vocês têm a USP aí, que é um centro de excelência, tem o Lab Verde, né? Tem pessoas incríveis, o Paulo Pellegrino, que acompanha também, já esteve com vocês várias vezes, né? Então, eu acho ótimo. que... mas, assim, botar pesquisa, né, de mestrado, doutorado, para acompanhar não só da parte mas também na biologia, que a gente está fazendo isso aqui no Rio, agora com a pandemia parou. Mas a gente estava com algumas universidades, a PUC, a Veiga de Almeida, a Uniswan, estavam com um projeto de monitorar o jardim que a gente plantou lá na fundição, né, o jardim de chuva comestível e tal, que a gente fez lá. Então, enfim, vocês têm vocês têm um produto aí para ser pesquisado genial, né? Que esse conhecimento poderia dar uma repercussão muito grande, né? Achei até que o Paulo ia estar aqui hoje, mas não veio. Mas, enfim, mas a Juliana está aí. Então, de repente, temos gente da USP aí, fazer esse casamento e botar para monitorar mesmo, né, qual é o desempenho desse jardim em termos de serviços ecossistêmicos, de capacidade de drenagem, de coletar essa água e manejar essa água dos 1.000 metros, quase 1.000 metros quadrados de superfície que entra naquele jardim de chuva, né? Então, como é que é isso, de fato, né? Mas não só empírico, mas científico mesmo, né? Para ajudar a ter ciência para comprovar. Eu acho bem-vindo. É maravilhoso. Tomara que isso aconteça. A gente fez a nossa parte aqui. Eu acho que se a academia se interessasse, começasse a fazer mestrados e doutorados em cima dessas técnicas e desses trabalhos, seria muito bom, porque isso poderia ser compartilhado para mais pessoas, né? Eu acho que é isso aí que a Daniela colocou. A Daniela está colocando aqui, né? Que se a gente gerar evidências mesmo do desempenho, né, desses espaços, né? Quais são os benefícios que está trazendo, né? Como é que transforma paisagens de alto impacto em alto desempenho, né? Então, eu acho que esse tipo de estudo é super necessário. Super. Eu acho que
quem for da academia aí e tiver afim, é uma sugestão, até para pegar algum espaço que, antes de vocês fazerem, né, fazer o monitoramento anterior, né, e fazer o comparativo ao longo, né, para poder você estar gerando conhecimento. Acho que e com isso impulsionar mais projetos, né, aqui pelo Brasil. E fomentar políticas públicas. Exatamente. Fomentar políticas públicas, exatamente. Eu estou super satisfeita de ouvir aí essas soluções baseadas na natureza, né? Quando vocês falam que tem que realmente ir lá olhar, se inspirar na natureza e fazer, que é o que o Chassel fazia, várias pessoas comentaram isso, e eu fui aluna do Chassel, né? O Pierre trabalhou com ele também. O Chassel é um paisagista, para quem não sabe, paisagista aqui do Rio de Janeiro, que tem até um livro chamado Ecogênese, onde ele vai lá, né, aprender com a natureza. Aqui, eu trouxe ele no escritório esses dias. Eu tenho ele aqui também. Paisagismo Ecogênese do Chassel. Talvez o único livro que fala de paisagismo sustentável para a realidade brasileira que a gente tem, tá? Recomendo a todos, né? Grande mestre Chassel. Grande mestre. Meu foi pessoalmente, né? Eu estudei com ele, comecei com ele. Então, já comecei bem. Assim, eu não tive nenhuma influência anterior. Eu já caí direto na pessoa certa. Ele é o responsável pelo meu mergulho no paisagismo ecológico. Assim, teve o antes do Chassel e depois do Chassel. Assim. Eu sempre conto a história onde me mostram antes e depois. Eu falo, mas Chassel está errado isso aqui. Acho que o antes e o depois você trocou as imagens. Não, Pierre, é assim mesmo. Depois... Eu falei, caramba, que incrível. Depois não dá para ver a mão do ser humano. Aí me apaixonei. Legal. Gente, já passamos as 8 horas aqui, né? Passamos do tempo. Eu acho que podemos fechar, né? Tranquilamente, porque acho que todo mundo tem uma vida, né, em casa. E quero agradecer demais a participação de vocês. A gente teve uma audiência hoje fenomenal, teve mais de 200 pessoas, né? Tivemos pessoas totalmente envolvidas, respondendo. Quero agradecer muito a Daniela ali, que está ajudando junto aí, respondendo lá no meio da noite da Europa, respondendo as perguntas. Muito obrigado aí pela participação também. Para quem não sabe, a Dani participou do primeiro, né? Do primeiro webinar. Ela mora lá em Freiburg, na Alemanha. Para ela é a balada, né? A gente chama de balada SBN, né? Balada Soluções Baseadas na Natureza, porque a gente já teve umas baladas juntas em outras situações. E aí eu convidei ela para uma balada SBN na primeira noite, e ela está aqui até agora. Tem acompanhado a gente já a terceira vez, e é uma honra ter a Daniela, que é uma pessoa incrível, que sabe tudo de soluções baseadas na natureza, pessoa inspiradora, e está aqui ajudando a gente nas respostas, né? E fala-me, Paulo Pellegrino. O Paulo vai estar aqui semana que vem, né? O Paulo está aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre SBN para enchentes, né? Para enchentes, alagamentos, inundações, etc. Vem o Pedro Ribeiro, que trabalha no C40, é o gerente de alagamentos. Ele foi aluno nosso na segunda turma. Então, o Pedro vai estar aqui também com a gente a semana que vem. E eu acho que a gente vai ter uma muito boa, né? Porque a gente vai ter um acadêmico, pesquisador de altíssimo nível internacional e um jovem que faz. Ele sai, além dele ser pesquisador, ele que fez também toda a pesquisa de coleta de água de chuvas do Rio de Janeiro, que está publicada, e agora está no C40, justamente com a questão das águas na cidade, né? E vocês aqui semana que vem. Quem quiser, uma coisa importante que pediram para eu falar, que cada webinário dá direito a um certificado, mas para quem se inscreve, tá? Vocês podem entrar direto com o mesmo link de hoje, mas isso não vai dar direito ao certificado do webinário do dia. Então, vocês precisam se inscrever para poder receber o certificado. Para a rodada aí final, eu queria primeiro pedir aí para o Nick e o Ricardo
dar assim, uma palavra para fechamento e depois o Pierre para encerrar. Obrigada para vocês dois, muito feliz de ter vocês aqui. É uma honra mesmo, uma satisfação enorme, né? Além do que são pessoas extremamente queridas. E, aliás, a gente, quando trabalha com isso que a gente trabalha, a gente só conhece gente muito legal, né? Essa é uma das grandes vantagens também. Tem uma conexão direta entre a qualidade das pessoas com a qualidade do que elas fazem. É muito, muito bom. Bom, agradecer também, né? Não, deixa que eu feche no final. Fala. Nick. Bem, eu quero agradecer de novo. Espero ter... Tô aberto, né? Espero ter contribuído. Essa história de ficar vendo o chat aqui gera uma certa angústia, né? Porque tem um monte de pergunta que ficou sem resposta. Então, contem comigo aí no que eu puder ajudar a responder essas questões que ficaram abertas. Mas agradeço muito. Espero ter passado um pouco dessa sementinha e incentivado muitos a seguir plantando. É isso aí. Vai lá, Ricardo. Enfim, Ricardo. Bem, também super agradeço, gente. Adorei hoje. Eu acho que foi muito estimulante, muito legal, né? Uma super audiência. E é muito bom ver que tem tanta gente interessada em a gente mudar o nosso paisagismo. Eu acho que é um ativismo mesmo que a gente está tentando fazer, de a gente repensar nossas cidades. Lógico que é uma semente, uma gotinha de água no oceano, mas a gente tem que começar. E espero que a gente possa fazer outros webinars como esse para realmente trazer essa discussão, aumentar a discussão, né, e fazer um paisagismo com brasilidade e sustentabilidade que a gente merece. É isso aí. Só para avisar, os webinários anteriores já estão no YouTube, tá? A gente já está colocando, e esse daqui também vão todos, né? A gente tem uma série que vai até o final de junho, que está fechada até o final de junho, mas que a gente vai entrar, vai prosseguir, né? Porque isso aqui deu muito certo e a gente está muito satisfeito de fazer, né? E está tendo bastante... assim, acho que a gente vem contribuindo aí para a discussão, tem ampliado, cada semana está maior, então a gente vai continuar. Pierre, contigo aí para fechar. Gente, muito obrigada e boa noite, tá? Exatamente. Eu acho que a gente tá com uma programação fechada até o final do mês, né? A gente vai ter temas ligados às águas, mas a gente está com, né? A gente está passando de vários grupos, né? De WhatsApp, a gente está também no Instagram, Paisagismo Ecológico PUC-Rio, no Facebook, Paisagismo Ecológico PUC-Rio também. Então, se quiserem algum tema, alguma questão específica, né, que querem ser algum tema que vocês sentem vontade de abordar, por favor, coloquem para a gente, porque a gente montou uma lista, mas a gente está aberto também para atender um pouco os anseios de vocês, né? A gente deve evoluir, inclusive, para falar mais em paisagismo ecológico de foco, né? Poder abordar questões mais técnicas, para poder entrar mais em soluções, né? De fato, a gente está pensando em fazer uma evolução dessa com a Cecília, né? Já ia para uma coisa que seja mais poder difundir conhecimento, talvez e se aprofundar um pouco mais, né? Hoje a gente está pincelando, né? E a nossa vontade de prosseguir assim com isso. Então, por favor, fiquem super à vontade para colocar. A página do YouTube, o que acontece? Hoje está na página do CCE PUC-Rio, né? Se você botar webinário Natureza na Cidade dentro do YouTube, você vai achar, tá? Mas a gente ainda vai criar nosso canal e vai subir esses vídeos também lá, mas a gente ainda está recebendo esses arquivos. Isso, tem gente querendo mais aprofundamento. A gente vai abrir essa pós-graduação, a gente está só acertando os detalhes burocráticos lá na PUC, mas vai abrir a pós-graduação e a gente vai abrir a distância, até pelo momento que a gente está vivendo, porque sempre a gente teve muita demanda de gente de fora. Então, a gente tem sempre alunos que vêm de longe e a gente está adaptando para que essa pós-graduação possa ser feita à distância, que aí a gente consegue alcançar muito mais gente aí pelo Brasil. A gente tem que acertar com os professores, enfim, tem alguns ajustes que têm que ser feitos, mas a gente está muito focado em fazer isso acontecer no segundo semestre. Então, difundir, permitir que o paisagismo... antenados e avisar, para a gente conseguir realmente levar isso
numa escala para além do nosso alcance local, né? Exatamente, entrar no norte, nordeste, sul, né, centro, que para assim, todos os centros urbanos, e não são poucos, possam, né, começar a fazer essa migração para a Cidade Verde. Gente, muito obrigado. Acho que fechamos aqui com um pouquinho de atraso, mas com muito calor no coração. Muito obrigado a todos. Adorei. Aí. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.